Boa noite a todos. Que a paz do Cristo permaneça nos nossos corações. Essa noite nós vamos refletir sobre qual é o aprendizado mais importante que nós viemos realizar aqui, todos nós. E enquanto vocês vão pensando aí, qual é o aprendizado que vocês acham mais importante dentre todos os que nós viemos realizar aqui na nossa vida? E para a gente chegar a essa conclusão de qual é esse aprendizado mais importante, nós vamos falar um pouquinho de qual é o propósito da gente nascer, crescer, viver e envelhecer, principalmente envelhecer. Porque, como diz o Emmanuel, a nossa vida ela é sempre uma sequência, tudo é sequência. E então nós percebemos que nessa sequência a nossa vida ela é cíclica, tem fases, não é? Então a gente está lá, criança, filho de papai, mamãe, e aí de repente nós crescemos, nos desenvolvemos e nos tornamos adultos. E acontece algo tão interessante que para compreendermos esse aprendizado que a gente veio fazer aqui, é importante que a gente tome consciência disso. Nós estamos aqui e isso é muito comum de vermos essa cena. Quem não viu, é muito difícil, mas imagine, de repente, uma mãezinha que chega para o seu filho, que está ali ensaiando os primeiros passos, e estende a mãozinha e fala assim: filho, dá a mão para a mamãe. Aí a criança dá a mãozinha e ela vai ajudando a criança a caminhar, não é assim? Agora a gente imagina uma outra cena, o contrário. Uma senhora muito idosinha, mas bem velhinha. E do lado dela agora um senhor já adulto, quando não um senhor já maduro, da terceira idade, quem sabe? E aí a mãezinha olha e fala assim: filho, dá a mão para a mamãe. E naquela troca de olhares, né, a gente percebe que é como se o filho olhasse para a mãe e dissesse assim: mãe, agora eu não preciso mais da sua mão para caminhar, agora eu já posso andar sozinho. Mas naquela tradução do olhar, a mãe é como se dissesse assim: pois é, filho, agora eu é que não posso. Então vem cá, dá a mão para a mamãe e me ajuda a levantar, me ajuda a caminhar. Não é assim que acontece com todos nós? A nossa vida, ela inverte esses papéis. E isso é algo muito importante da gente tomar consciência para a gente compreender esse aprendizado que todos nós viemos fazer aqui. Porque existe algo que é importante a gente lembrar, que todos nós, no decorrer dessas fases da nossa vida, nós vamos perder um talento que nós mais gostamos, todos nós, que é a autonomia. Como é gostoso, né? A gente quer fazer uma coisa, a gente fala assim: eu posso e vou e faço. Eu levanto com as minhas perninhas, eu ando de moto, então vocês imaginam, né? É pra lá e pra cá, e a gente vai e faz. Mas com o passar da nossa vida, a gente vai perdendo essa autonomia, e isso é algo muito natural na nossa vida. Isso é algo natural e que vai acontecer com todos nós, mas é importante nós termos essa consciência para que nós possamos compreender. E vocês pensaram aí qual seria o aprendizado mais importante que nós viemos fazer aqui? De todos os que nós viemos realizar aqui? A gente sabe desse aprendizado, por quê? Porque certa feita perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante. E aí ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí ele continuou dizendo assim: amar a Deus de todo o seu coração. Quando Jesus falou amar a Deus de todo o seu coração, aqui, nesse momento, ele nos revelou qual é o maior aprendizado que todos nós viemos fazer aqui, que é o do amor. Nós viemos aqui para fazer somente um aprendizado, que é aprendermos a amar. E aí nessa bela passagem do evangelista Marcos, ele continua: amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí ele completa falando assim: e o próximo
né? O próximo aprendizado importante é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo. Não há nada maior do que esses 2 mandamentos. Não há nada maior que vocês possam fazer, né, como se ele dissesse para nós, do que amar a Deus e amar o seu próximo. Então, aprendermos a amar é o que nós viemos fazer aqui. É o aprendizado mais importante, é a coisa que nós temos que ter como verdadeira meta na nossa vida. É aprendermos a amar. Mas isso chega a ser filosófico, né? Lá no Evangelho de Marcos. Mas na nossa vida, como é que efetivamente acontece esse aprendizado do amor? Vamos refletir. Como que a gente aprende a amar na nossa vida? Lá, no dia a dia, no cotidiano. Nós aprendemos a amar, primeiramente, desejando o outro. Como assim? Né? Como assim desejando o outro? Normalmente, nós, após essas fases que falamos, ficamos adultos, nós elegemos alguém que consideramos especial, que por sintonia, por alguma ligação, nós nos atraímos, não é assim? E nos atraímos daquela pessoa e nós passamos a desejar estar com ela. Nós passamos a desejar a fazer parte da vida dela. Nós passamos a desejar conhecer o outro. E esse conhecimento, em primeira instância, é no nível físico, energético. E aí vamos pular bastante fases aí. Passando esse conhecimento que nós temos essa necessidade de fazer, posteriormente vem a vontade de se unir àquela pessoa, quem sabe unir, fazer uma família, e de repente chegam os filhos. Quando chegam os filhos, nós vamos estabelecer, interessante, um outro tipo de conhecer o outro. E é aqui que a gente vai começar efetivamente a falar do teor, da conotação desse aprendizado que a gente veio fazer aqui. Então aqui, quando chegam os filhos, as mamães sabem bem disso. Eu tenho um filho de 12 anos. Quando chegam os filhos, nós começamos a entender aquelas palavras de Paulo, quando ele dizia assim: o amor não se ensoberbece, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor nunca se cansa, o amor nunca acaba. É um amor que nunca acaba, nunca se cansa. E onde que a gente pode ver esse amor? A gente pode ver muito bem esse amor. Não sei se aqui vocês já tiveram oportunidade de participar de algum grupo onde trabalha-se a recuperação de pessoas adictas a drogas, ao álcool, fumo, né? Especificamente as mães que trabalham na luta para libertar os seus filhos das drogas. É impressionante. Eu já tive essa oportunidade de participar de um grupo desse. É impressionante como aquelas mães amam aqueles filhos. Dá a impressão que a mãe passa a amar mais ainda o filho naquela situação. Aquele filho que de repente as pessoas chegam e falam assim: olha, o seu filho ele não é um drogado, ele é uma droga. Ah, esse aí não tem mais jeito. Larga pra lá. E o pai, o vizinho, o parente fala: põe pra fora de casa, porque não dá. Ele não presta mais pra nada. Mas essa mãe, ela tá ali. E é impressionante. Ela enxerga algo que os outros não enxergam, que nós não enxergamos. É um amor que não se cansa, que não se acaba. É esse amor que o Paulo veio nos falar lá em Coríntios. Então, veja, esse aprendizado que nós viemos fazer aqui está ligado exatamente a nós termos essa capacidade, como essa mãe, de amar. Aí Jesus vem e fala assim, né? Como que a gente deve amar? Como que a gente vai amar? Como que vai ser esse processo? Ele fala: olha, amem-se como eu vos amei, assim amem uns aos outros. E aí Jesus fala algo interessante, que é muito profundo para a nossa reflexão, que ele diz assim: se estiverem em mim, como eu estou em vós, ou seja, essa luz que está em mim vai estar em vós, e serão fraternos uns com os outros. Aqui nós entendemos qual é a conotação desse aprendizado do amor que a gente veio fazer aqui. Não é esse amor carnal, o amor da mulher, do homem, mas é a nossa capacidade de desenvolver,
né? O exercício de amarmos a luz do Cristo no nosso semelhante. Porque hoje ainda, para nós, muito comum, todos nós, a gente ainda está nesse aprendizado. O nosso amor é condicionado. A gente ama o nosso esposo, mas se ele faz alguma coisa que a gente não gosta muito, aí dá a impressão que o amor balança. O nosso amor é condicionado. Nós amamos alguém, mas quando aquela pessoa sai daquilo que nós não consideramos como a nossa vontade, o nosso amor já não é mais igual. Então, como que a gente vai fazer isso que Jesus nos pediu, né? Se permanecerdes em mim como eu estou em vós, serão fraternos uns com os outros. O nosso desafio está aqui. Aprender a amar essa luz no nosso irmão. E como que a gente faz? Primeiro, a gente pode usar como exercício lembrar dessa mãe. Essa mãe que está amando esse filho drogado, que todos já não querem mais saber, ela já consegue amar essa luz. Porque ela olha lá para aquela criatura, aquele cidadão, e ela não vê os erros dele. Ela olha por detrás das cortinas daqueles erros, ela enxerga ali a luz do Cristo que existe nele. Por isso que ela é capaz de amar. Por isso que o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus, né? O Deus, Jesus, os nossos mentores, olha a gente fazendo cada besteira, mas eles sabem do nosso potencial, do nosso germe, luz que existe em nós. E aí por isso que eles estão sempre a nos impulsionar. Então, veja só, como que nós vamos então exercitar esse aprendizado na nossa vida, na ação do nosso dia a dia, de aprender a amar essa luz nosso semelhante? Nós viemos para cá e nós somos recebidos normalmente numa família. Quem não é recebido numa família, pelo papai, a mamãe, de repente por alguém que foi ali colocado para dar as primeiras orientações nos primeiros passos para aquele ser, para nós. Então nós vamos aprender esse exercício do maior aprendizado que a gente veio fazer aqui, que é o amor, que é o amar. Nós vamos aprender nos nossos relacionamentos. Porque não tem como a gente aprender a amar sem se relacionar. É impossível. Então são nos nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que a gente tem é lá em casa. Aquele que nos recebeu. O pai, a mãe, a avó, o tio. Aquele que nos recebe na nossa casa para instruir os primeiros passos nossos. É ali que nós vamos. Depois a gente expande esse relacionamento. E aí nós vamos, como falamos no início, escolher alguém que consideramos especial, quem sabe. E de repente vem os filhos. Quem opta não ter filhos, então não vou aprender a amar? Não. Deus vai dar as oportunidades sempre. Durante toda a nossa vida nós vamos ter muitas oportunidades de nos relacionarmos. Não importa se não vai casar, se não vai ter filho. Esse relacionamento que eu falo aqui não é o do casamento, mas é da gente falar bom dia pro porteiro, do amigo, do trabalho. É todo e qualquer relacionamento que nós vamos ter durante a nossa vida. Então nós vamos nos relacionando. Mas aí surge uma outra questão. Como que a gente vai saber se nesse relacionamento a gente efetivamente está fazendo o aprendizado do amor? Como se relacionar para verdadeiramente aprendermos a amar? Nos nossos relacionamentos, nós vamos usar de uma coisa que é inevitável, a nossa comunicação. Não tem como a gente se relacionar sem se comunicar, né? Se a gente ficar com alguém trancado e não falar, não olhar, a gente não está se relacionando, por mais que a gente esteja no mesmo ambiente. Então a comunicação é a chave dos nossos relacionamentos. E como se comunicar para que gere esse aprendizado do amor? A coisa mais importante é nós sabermos usarmos o coração. Sabermos usarmos o coração. Como assim? Por mais que nós não tenhamos consciência disso, nós sempre nos comunicamos de coração para coração. A nossa comunicação sempre é dessa forma, é de coração para coração. Então acontece algo muito importante, é aqui que a gente começa a se enroscar. Quando a gente começar a ofender,
a maldizer, a criticar, a apontar, a julgar o outro. Ah, você é isso, você é aquilo. Aí vem Jesus e nos dá o chacoalhão. Ele fala assim: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o nosso coração. E isso os evangelistas Mateus e Lucas colocam de uma forma muito clara, muito assertiva, quando ele fala assim: como vós podeis dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. O homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Então, na nossa comunicação, no nosso relacionamento, a matéria-prima da nossa comunicação é aquilo que nós temos no nosso coração. Veja que fantástico isso. E aí nós começamos a entender por que Jesus fala assim, né? Da mesma maneira que julgar, da mesma maneira que medir, será medido. Porque na verdade, quando nós estamos falando do outro, a gente está falando a gente. Nós estamos medindo e julgando com a matéria-prima que tem no nosso coração. Então dá para a gente saber o que nós levamos no nosso coração, no nosso relacionamento, na nossa comunicação, naquilo que a gente expressa. E os cientistas russos, se a gente for lá no Google e colocar sobre essa pesquisa, vocês vão ver que bacana. Os cientistas russos fazendo pesquisa de genética, de linguística, né, da psique, da expressão da nossa mente, eles descobriram que o nosso DNA é telepata. Como assim telepata, né? Ele sabe o que a gente fala. E mais, ele é clarividente. Olha que coisa interessante. Você faz uma imagem na sua mente, o seu DNA vai lá e acessa essa imagem, pega a carga vibratória dessa imagem e replica, vai reverberar dentro de todo o seu organismo, célula a célula. Aí já dá para entender por que a gente adoece também, né? Então, veja que coisa interessante. É meio batido falar isso até, né, na casa espírita, mas é algo que vale a pena a gente reforçar. Porque Jesus falou que nós temos que orar e vigiar incessantemente. Por quê? Porque nós precisamos tomar muito cuidado com o que se fala e com o que se pensa. Porque tudo que no mundo que nós vivemos, infelizmente, ainda a gente não tem o controle e o domínio absoluto das imagens que nós fazemos na nossa mente. E se a gente observar durante o nosso dia, quantas imagens nós não fazemos negativa? E o nosso DNA, ele vai lá, acessa e vai replicar dentro do nosso organismo, vai reverberar. E aí muitas vezes a gente corre para o médico e fala: doutor, eu não consigo dormir. Tem coisas absurdas que vêm na minha cabeça. Aí nós iniciamos o processo de síndrome do pânico nossa, né? Então, para a gente se sentir bem, para termos essa matéria-prima positiva no nosso coração, para a nossa comunicação, para o nosso relacionamento e gerar o aprendizado que nós viemos fazer aqui, nós vamos precisar nos transformar em roteiristas das nossas vidas. Como o cineasta, né, que faz o filme, nós temos que fazer os roteiros positivos na nossa mente, para que o nosso DNA vai lá, acesse e possa replicar dentro de nós aquilo que faz com que nós nos sintamos bem, faz com que nós modifiquemos a matéria-prima do nosso coração para a gente se comunicar de forma positiva e gerar o aprendizado do amor. E quais são os melhores roteiros? Há mais de 2000 anos, eles ecoam na nossa cabeça. Os melhores roteiros são aqueles deixados pelo Cristo. Perdoar 70 vezes 7, andar a segunda milha, orar por aqueles que nos perseguem, que querem o nosso mal declaradamente, que nos caluniam. É fazer o que Ele nos pediu. Esse é o nosso desafio para nós cultivarmos essa matéria-prima e conseguirmos então nos relacionarmos de forma positiva. Agora, qual é o desafio nisso tudo? Todos nós sabemos, todos nós temos esse desafio. O desafio nosso no aprendizado do amor é o da convivência.
né? Aquela história, quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela, né? A gente fala no nosso dia a dia. É o da convivência nos nossos relacionamentos, o desafio do aprendizado do amor. É aqui que nós começamos a tropeçar. É aqui que a gente começa, né? Muitas vezes, não tendo consciência do que nós viemos realizar aqui, que não tem como aprender a amar sem se relacionar, e para se relacionar tem que se comunicar. É aqui que muitas vezes nós nos perdemos tanto tempo. Então a gente vai lá, cresce, vira adulto, passa a nossa vida, e aí a gente fala assim, eu não quero, fui lá no centro, uma moça chata lá falando que a gente tem que ficar cuidando do pensamento, tem que ficar orando, vigiando, eu não quero fazer nada disso. E nós passamos toda a nossa existência. A gente vem, toma passe, volta para casa, vem, toma passe, mas lá na nossa convivência a gente não quer se comprometer a nada. E chega no final da nossa vida, a gente se pergunta, meu Deus, onde foi que eu estive? Porque aí nós envelhecemos. E aí lembra o nosso maior tesouro que a gente gosta, a nossa autonomia? Então nós que falávamos assim, eu não aceito isso, eu exijo assim, eu quero assim, nós vamos ter que começar a pedir para o nosso filho levar a gente no médico, né? A gente vai começar a ter que ser flexível, olha, falar obrigado, por favor, e aí nós vamos ter que mudar um pouco a nossa postura, né? E isso é inevitável. Por que a gente vai perdendo a autonomia? Justamente para que nós possamos depender do outro, para nós nos relacionarmos e nos comunicarmos e aprendermos a amar. É sempre essa sequência. E eu me lembrei agora do meu avô, né? Faz 3 anos que ele desencarnou, o senhor João, e ele tinha 92 anos. E quando eu preparava essa reflexão, eu me lembrei muito de uma observação que ele me fez uma vez. E chega sempre essa fase que nós falamos do envelhecer, muitas vezes nós temos que usar uma bengala, um andador, e era o caso dele, ele tinha que usar uma bengalinha, um andador para se locomover, né? E às vezes nós não percebemos o quanto isso é bênção na nossa vida se nós não entendemos essa necessidade do relacionamento com o semelhante, da convivência. E certa feita ele me falou assim, né? Ele vendo a preocupação dos filhos, porque tinha que ter alguém 24 horas para ajudar a levantar, comer, tomar banho, se deitar, enfim, ele dependia 100% de uma outra pessoa. E vendo aquela situação dele, vendo a apreensão de todos, certa vez ele captou isso em mim, né? E aquela preocupação, ele falou, vem cá, senta aqui. Olha, minha neta, eu estou muito bem, não se preocupe. Porque você não sabe como essa situação é bênção para todos nós. Como é bênção para mim, na minha vida. Por quê? Porque, olha só, todo mundo quer ser grande aqui, né? Todo mundo quer ser o tal. A gente é jovem, é forte, tem autonomia. E vamos, a gente faz, acontece, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho. E de repente a vida passa e olha eu aqui. Nós estamos precisando 100% do nosso semelhante. E aí como que as coisas vão ficar se a gente não quis se relacionar com ninguém? Então grave isso que eu estou te falando. Ele falou assim, olha, plante amor por onde passar. Faça esforço para se relacionar bem com todos. Faça de tudo o que você puder para se dar bem nos seus relacionamentos. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, porque esse dia chegará para você também. E aí você vai ter que voltar e olhar nos olhos das pessoas. E se você semeou o ódio, como que vai ser? Então fazer aquilo que é necessário fazer é acender-nos luzes em torno dos nossos próprios passos. Então a espiritualidade, ela está sempre nos chamando a esse aprendizado. Jesus, ele bateu forte nessa tecla. Faça ao outro aquilo que você quer que faça para você. Por causa dessa necessidade que somos todos uma equipe. Nós não podemos dizer, daquele ali eu não vou precisar nunca. Eu posso viver sozinho. Eu não dependo de ninguém. Nós estamos aqui para ser uma equipe e precisamos de todos.
Aí vem Jesus e ele fala assim, né? Dá para começar a entender por que ele usava essas palavras, quando ele diz assim, né? Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Esse se humilhar é nós nos fazermos humildes. E como é difícil, né? Na nossa vida ainda, como é difícil tantas vezes nós tomarmos a iniciativa de nos fazermos humildes. E Jesus nos alerta, porque quando nós não temos a capacidade, a iniciativa de nos tornarmos humildes, o mundo humilha você. O mundo nos humilha. Mas aí nós colocamos de uma forma errada. Ah, aquela pessoa está me humilhando, essa situação está me humilhando. Mas não é ninguém ou uma situação que nos humilha. São as nossas atitudes egoístas que nos humilham. Então nós passamos a nossa vida inteira sendo egoístas. Não queremos nos relacionar bem com ninguém. E de repente nós nos sentimos humilhados. Por que será? Porque o nosso coração, ele prevaleceu no egoísmo. E vem Jesus e nos alerta: aquele que quiser ser o maior no seu reino, seja o servo de todos. Nós precisamos começar a ter essa consciência de que aqui estamos para aprender a amar. E amar é servir. Nós estamos aqui no exercício de aprendermos a servir, porque não tem como amar o outro e não nos predispormos a auxiliá-lo. Então nós estamos aqui para aprendermos a servir, né? Então nesse aprendizado todo, a espiritualidade está sempre nos chamando para nós aprendermos a tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Mas aí a nossa vida passa e muitas vezes, por causa das nossas fragilidades, nós não queremos ver dessa forma. E nós falamos assim: eu não gosto, né? Eu gosto de viver sozinho. E lembrando que a gente não está falando que todo mundo tem que casar, hein? É se relacionar com as pessoas que passam pelo seu caminho. E a pessoa, de repente, ela decide: eu não gosto de conviver com ninguém. E conhecemos muitas vezes, muitos de nós, grandes relacionadores dos animais. Grandes relacionadores dos animais. Pessoas que amam os animais, mas dizem assim: olha, eu prefiro lidar com os animais do que com as pessoas. As pessoas não têm vez comigo. E a pessoa tem lá um monte de cachorrinho, gatinho. Eu tenho um gatinho, né? E isso de se relacionar com os animais é ótimo, porque nós viemos aqui para aprendermos a amar e se relacionar com todas as coisas que foram criadas por Deus, por todas as criações divinas. Mas a mais importante, que gera o aprendizado do amor, é o nosso semelhante. Mas veja que coisa interessante: o animal, o cachorrinho, você está ali fazendo o carinho e ele corresponde. Você bate nele, ele recua. Mas se você for lá e fazer o carinho, ele corresponde de novo. Ele não tem a mente, a memória como nós temos, né? Então, se nós não temos ainda a condição, a facilidade do toque, do abraço, do carinho físico com o nosso semelhante, nós precisamos começar a nos predispor a desenvolver. Se eu não consigo abraçar o outro fisicamente, eu posso abraçar verbalmente, com um sorriso, com um olhar, com uma companhia numa refeição, num café da manhã. Nós precisamos estar presente na vida do outro para que ele se sinta amado. Mas ainda existem alguns casos de muitos irmãos que falam assim: e muitos de nós temos dificuldade de se relacionar com os animais. Eu não gosto de animais. Eu não gosto de animais, declaradamente. Infelizmente, muitos maltratam. E eu gosto mesmo de me relacionar com os vegetais. E aí tem lá um monte de planta. Eu tenho um monte de vaso na minha casa e tem aquele monte de planta. Mas veja que coisa interessante, veja a sabedoria divina, a pedagogia cósmica, que nos dá a oportunidade em todas as áreas para nós aprendermos a amar. A planta, como o cachorro, ainda exige de nós um relacionamento, porque o cachorrinho dá trabalho.
O gatinho dá trabalho, nós temos que limpar o cocô, o xixi, comprar ração, comprar areia, nós temos que nos relacionar com ele. E a planta, ela exige a água, o adubo, o sol e muitas vezes dá trabalho. E algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de animal, não gosto de planta, não gosto de gente, eu gosto mesmo é de pedras. E tem lá uma prateleira cheia de pedras. Mas olha que coisa interessante, as pedras, eu tenho pedras em casa, elas ficam empoeiradas. E chega uma hora a gente olha e fala: nossa, como tá feio, eu preciso limpar, eu preciso me relacionar. Então perceba que tudo que está fora de nosso universo interior exige de nós um relacionamento, exige que nós doemos de nós um pouco daquilo que somos. E essa doação parte do nosso coração, parte da nossa matéria-prima, que é o nosso coração. Então, no aprendizado que nós viemos realizar aqui, nós precisamos ter essa consciência. A planeta que nós vivemos, todas as moradas do Pai, que são tantas que disse Jesus, né, são escolas do amor. Nós precisamos ter essa consciência que a vida é uma escola do amor e nós estamos aqui para aprender através do relacionamento com o nosso semelhante, com o relacionamento com todas as coisas da criação, aprendermos a amar. E aí vem o Paulo, né, naquela passagem quando ele diz de Coríntios que o amor, ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu distribuísse os meus bens aos pobres, se não existisse amor, nada disso adiantaria. Então o amor é o alvo mais elevado. O Paulo de Tarso também nos traz. O Tiago, ele fala assim, que o amor cobre a multidão de pecados. Por quê? Porque o Pai, ele não condena. Ele não quer saber em que estágio nós estamos. Se nós já amamos perfeitamente o semelhante, ou os bichos, ou a folhagem, o Pai não condena, o Pai só ama. Porque quando Jesus esteve aqui conosco, Ele não estava nos perguntando se, olha, eu vou me deixar crucificar por você, mas por isso você tem que ser bonzinho. Não, Ele vem se dar por todos nós, para empurrar essa vibração crística para cima de nós. E ele nos fala algo lindo, né? Quando ele diz assim: façam força para fazer amigos. Não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelo amigo. E foi o que ele fez, né? Exemplificou, deu-nos a vida para que nós aprendêssemos a amar. E é interessante, né? Cristo, a pedra angular, a palavra de vida eterna, fonte de água viva, o sustentáculo da igreja, o advogado nosso, são tantos nomes, mas essa de amigo é maravilhoso. Jesus é o nosso amigo maior, incondicional, que está conosco a todo instante para aprender-nos a amar. Então, para a gente finalizar a reflexão dessa noite, vamos levar no nosso coração: o alvo da vida é o amor. O propósito da vida é aprendermos a amar. A prioridade que eu, que você, que todos nós devemos ter é estarmos sempre nos perguntando: como é que eu posso amar mais? Como é que eu posso fazer para expressar esse amor do Cristo para com o meu semelhante? É seguirmos os passos de Jesus. E Ele que nos pede isso, quando Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que Ele já está lá. Então é nós sairmos do ego, do egoísmo, para o alter. O que é isso? É nós começarmos a pensar. Quando a gente pensa: eu quero isso para mim, eu exijo assim, tem que ser do jeito que eu quero, a gente começar a pensar: e para nós? O que é importante para nós? Para fazer feliz todos nós, contribuir para o bem de todos nós. Aí nós vamos estar começando a exercitar o verdadeiro amor que Jesus veio nos trazer. Então o que nós temos que nos preocupar é a consideração com Deus
e com as pessoas. O amor a Deus e com as pessoas. Por quê? Porque quem ama quer abraçar. Quem ama quer dar carinho, atenção, perdoar. Quem ama quer uma interação gostosa, não é assim? Quem ama quer ver o outro bem. Ah, mas eu amo Deus. Mas a gente não vê Deus e nós não podemos fazer imagem de Deus porque a nossa consciência de Deus é limitada. Estaríamos limitando Deus. Mas qual é a imagem que nós temos a todo instante na nossa frente? Veja, o nosso semelhante. É a imagem mais completa de Deus. Então, quando a gente acordar e sentir aquela vontade de ligação com Deus, de abraçar a Deus, nós vamos até o nosso semelhante e vamos dar aquele abraço nele, com a convicção de que estamos abraçando a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na luz e nos dê um retorno cheio de paz e tranquilidade aos nossos lares. Muito obrigada.